Ah, deu boa. Sucesso. Aham. Ele tá gravando a gravação completa aqui, não sei se Ah, paciência. Gente, então vamos aproveitar para começar essa aula apenas alguns minutos atrasadas, porque a gente é brasileiro e brasileiro tem essa mania. Gente, antes de tudo, por que a gente está fazendo essa aula? A ideia de fazer ela começou por causa do trabalho no Código 2.0, tá? Então tem uma equipe que está trabalhando no novo código para a equipe, e como o código foi decidido ser em Python, a gente decidiu dar suporte para a galera poder escrever o código em Python, basicamente fazendo esse mini curso Fast Python, prático, hands-on, isso aí. E daí a ideia vai ser realmente ser um curso bem focado, bem prático mesmo. Eu vou, basicamente, como eu disse, escrever código aqui na frente, explicar o que eu estou fazendo, e vocês vão reproduzir no computador de vocês, tentar fazer com que dê certo. Se der certo, deu certo. Se não der certo, vocês perguntam, ok? A ideia é mais ou menos essa. Mas também a gente não vai entrar num nível de profundidade que vai dar problema no código de vocês, tá? Talvez mais pra frente, lá no final, quando a gente vai escrevendo a análise, mas por enquanto vai ser tudo bem sucinto, beleza? Por que Python? Porque Python? É uma boa pergunta. Python é uma das linguagens, de acordo com o Stack Overflow, é a linguagem que mais cresce no mundo. E qual é o motivo disso? Ela é uma linguagem que ela tem sido usada muito, mas muito pela galera que trabalha com ciência. Basicamente ciência. Então a galera que antigamente usava o MATLAB, e muita gente está se convertendo para o Python. Por quê? Gratuito, e não só gratuito, ele é open source. E diferente do MATLAB, ele é uma linguagem que também tem orientação a objeto. E o fato de ter orientação a objeto, ele permite que seja feito qualquer coisa, basicamente, com o Python. Inclusive, sites e ferramentas, jogos e, sei lá, qualquer coisa que tu quiser. E ele tem um extra ainda que basicamente tu consegue rodar C e outras linguagens dentro do Python. Ele te permite fazer isso. Então, com isso, ele se torna uma linguagem extremamente acessível e, sendo gratuita também, é muito fácil de trabalhar com ela. Então o que acontece é que muita gente abraçou essa ideia, abraçou essa causa, e hoje é uma das linguagens que mais cresce no mundo. E por ser uma das linguagens que mais cresce, tu tem documentação pra caramba de Python disponível, e tu também tem muitas bibliotecas para Python, para fazer basicamente qualquer coisa que tu quiser, ok? Então Python é legal e além de tudo é muito fácil de escrever, vocês vão gostar, vocês vão ver que é muito fácil, beleza? Então é isso, então vamos começar. Antes de tudo, eu queria que vocês abrissem o Tony aí para vocês. Eu vou explicar mais ou menos qual é a do Tony. Vamos abrir o Tony. Aqui. E o que é o Tony? Vou apagar isso daqui. O que é o Tony? O Tony ele é uma IDE, né? É uma IDE. Então, IDE é basicamente um ambiente de desenvolvimento integrado. É isso que a gente chama de IDE. Para quem é do MATLAB, tem algumas, claro, bem mais simples, mas... Fala, David. Bem mais simples, mas dá para ver algumas coisas relativamente parecidas aqui com o MATLAB. A gente tem um local para escrever o que a gente quer, que é aqui em cima. Basicamente o nosso arquivo. A gente tem uma área aqui com variáveis, então as variáveis que eu for passando para dentro do meu código, ele vai colocando ali dentro, eu vou conseguir visualizar o valor delas enquanto elas estão ocorrendo. E eu tenho aqui embaixo um interpretador. Só um pouquinho. Então, ele tem um interpretador aqui, então eu posso testar comandos em tempo real, antes de realmente colocar eles no meu código. Bruno? É que quando a primeira vez não aparece variáveis. Perfeito. View Sim. Variables. Eu tinha esquecido de avisar. E eu estou com a fonte grande aqui para vocês conseguirem visualizar. Se tiver muito grande, vocês me avisam, daí a gente diminui um pouco. Beleza? Então vamos lá. Para quem veio do MATLAB, isso não é um negócio novo. Python é interpretado, não é compilado. Para quem fez Comp1 e é dado em C, lembra que se tu escreve um programa em C, tu tem que escrever o programa, por exemplo, num bloco de notas, e dar uma extensão lá, um CPP para ele, puxar ele por um compilador, compilar o código, verificar se ele realmente compilou, se deu certo, gerar um executável e rodar. Esse é o processo de um programa em C, ou de qualquer linguagem compilada. Assim como o MATLAB, o Python não é compilado. O Python, a compilação dele é real-time, é em tempo real, e ele é considerado uma linguagem interpretada. Tá? Ele tem um interpretador que funciona em tempo real. Qual é a vantagem disso? Bem, a gente vai ver agora do nosso curso. A vantagem disso, uma delas, é que a gente consegue brincar com o Python de forma muito fácil, muito simples. Isso que a gente vai fazer agora, usando o interpretador, a gente vai fazer no Tony,
vocês podem fazer também na linha de comando do computador de vocês, inclusive nas milhares de opções de interpretadores de Python online que tu tem. Então tu pode simplesmente procurar online Python REPL ou Interpreter e vai aparecer lá e tu pode brincar com Python online, beleza? Então vamos começar a brincar. Bem, para que a gente pode usar Python? A gente pode usar para escrever 3 mais 3 e ele vai dizer que é 6 pra gente. A gente pode escrever 3 vezes 3, ele vai botar que é 9, e 3 menos 3, e a gente também pode botar 3,3 não vai dar em nada, porque isso a gente é brasileiro, mas quem escreveu é americano, então é 3.3. E vocês reparam aí que o que está acontecendo? O nosso compilador, o nosso interpretador em tempo real, ele está visualizando o que a gente está colocando e ele já está interpretando. Eu escrevi 3 mais 3, ele já interpretou. Isso daqui é uma operação, eu vou dar o resultado da operação. Beleza? Então, em tempo real, eu consigo testar os comandos de Python. Vamos um pouco mais longe. Vamos pegar esses valores e colocar nas variáveis. Sempre que eu quiser limpar essa tela aqui, botão direito, Clear Shell ou Ctrl L. Beleza, gente? Daí vocês conseguem ir escrevendo e limpando. Vamos pegar aqueles valores ali e vamos, por exemplo, escrever um programinha. Não, mas vamos calcular a área de um quadrado. Beleza? Coisa mais simples impossível. Um quadrado não, um retângulo. Retângulo tem dois lados. Eu vou chamar o primeiro de lado 1 e eu vou dar um igual a 3. Tá. Quem já teve programação, isso daqui está bem óbvio, né? Lado 1 é o nome da variável, ok? A gente tem uma variável. A variável vai receber, que é aquele sinal de igual, o valor de 3. Perfeito? Então, lado 1 recebe 3. O valor de 3 vai ser colocado dentro dessa variável. Para quem veio de C, a gente pode ver algumas coisas. Por exemplo, a gente não escreveu int aqui na frente, que seria colocar o tipo da variável. Não tem isso no Python. Python tem tipo de variável, a gente já vai ver, mas a gente não declara esse tipo de variável. O Python faz isso pra gente. Ok? Eu também não tenho ponto e vírgula, porque ponto e vírgula é feio, então a gente tirou ponto e vírgula do Python, né? Não tem motivo para existir. Então vamos lá. Lado 1 igual a 3. E perceba uma coisinha? Lado 1 já recebeu o valor de 3 e está aqui nas nossas variáveis. Ok? Então em tempo real a gente está vendo o valor dessas variáveis. Se eu escrevesse agora lado 1 aqui no meu interpretador, lembra que quando eu escrevi 3 mais 3 ele me deu o resultado que é 6? Se eu escrever lado 1, o que ele vai fazer? Ele vai me dar o valor de lado 1. Ele vai me passar que o valor é 3. Perfeito? Vamos continuar. Vamos botar um lado 2 aí, é igual a 5. Ok? Então já tenho duas variáveis, lado 1, lado 2, 3 e 5. Vamos fazer uma nova variável baseada nas nossas outras duas variáveis. Então, por exemplo, perímetro é igual a 2 vezes lado 1 mais 2 vezes lado 2. Ok? Então, vamos lá. Perímetro é uma variável. Ela é igual, ela recebe o valor de 2 vezes lado 1 mais 2 vezes lado 2. Não tem segredo aqui. Asterisco é vezes lado 1 mais lado 2. Não tem detalhe nenhum. É o óbvio. Python, quando foi criado, a ideia foi que tudo que tu fizesse tentasse fosse da maneira mais fácil possível. E realmente, se parar para pensar, é o jeito mais óbvio de escrever isso, ok? Então, perímetro vai receber esse valor. E vocês já podem ver lá no canto que perímetro está com o valor 16. Perfeito, não tem segredo. Perímetro é uma variável. Tá, vamos voltar para aquela ideia de tipos. Tá? Para quem veio do C, já sabe, porque tu tem que saber para começar. O que são tipos? Bem, um número 3, por exemplo, ele é um inteiro. 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. São números inteiros. Então o tipo dele é inteiro. Como é que a gente checa isso? No Python a gente tem o comando type. Type, lado 1. E pode ver ali, ele é uma classe inteiro. É o tipo dele, inteiro. Ok? Vocês concordam comigo que o perímetro provavelmente vai ser também? A gente pode checar isso. Type. Perímetro. Também é inteiro. Né? Faz sentido. Inteiro multiplicado por um inteiro somado com um inteiro vai dar um inteiro. Ok, faz todo sentido. O que não é um inteiro? A gente tem duas outras coisas principalmente. Tem três, mas duas principais. Float, que é um número com casa decimal, basicamente. E o string, que é qualquer coisa que tenha caracteres dentro. Vamos testar eles. O que seria um float? Vamos botar aí. Por exemplo, vamos pensar num aqui. Área do círculo. Área do círculo.
A área do círculo vai ser igual a π, que é, vamos escrever 3.14 a princípio, depois a gente vê como puxar esse valor certinho. Π vezes um raio ao quadrado, vamos dizer aí que é um 2, raio 2, ao quadrado. Então, a gente aprende mais uma operaçãozinha aqui, tá? Potência é duplo asterisco, ok? Potência duplo asterisco. Então, 3.14 vezes 2 elevado a 2 vezes π raio ao quadrado. É isso aí, não tem mais nada. Então, isso aqui vai dar uma área do círculo. Vamos dar um resultado aqui e olha lá pra gente. A área do círculo é um valor 12.56. E se a gente escrever type, escrever a área do círculo, class float. Então, qualquer coisa que tem casa decimal, float. Beleza? Esses são os tipos. Int, float. Ah, e qual é o string? Bem, simples. Frase é igual. Vamos abrir aqui um asterisco. Python School. Tá lá no canto já. E se eu der um type, frase, nossa classe é string. Beleza? Essas são as três classes principais da linguagem. String, float, int. São os principais, ok? Vamos ver aqui. Quando eu escrevi que frase, a variável frase recebe o valor de Python School, eu coloquei isso entre asteriscos, tá? O Python ele nos dá duas possibilidades. Eu posso escrever entre asteriscos, ou eu posso escrever entre... Isso aqui é um asterisco? Não é, né? Aspas simples. E tem a aspas dupla, né? Então eu posso usar tanto aspas simples quanto aspas duplas. Não faz diferença. Vamos ver? Ah, tá. Uma dica aqui. Se eu tiver aqui na minha linha escrevendo alguma coisa, eu clicar para cima, ele vai puxar o último comando que eu dei, tá? Então eu vou escrever frase 2. Vou escrever que frase 2 é igual a Python School, mas eu vou usar aspas dupla. Vai fazer diferença? Não faz absolutamente nenhuma diferença. Perceba aqui em cima que é a mesma coisa. Ok? Aspas simples ou aspas duplas dá na mesma. Vocês podem usar as duas. Ok? Beleza. Então tá. A gente tem as nossas variáveis. Elas podem ser do tipo float type, do float, int ou string. Ok? Eu não declaro o tipo dessas variáveis. Nunca. Tá? O que eu posso fazer é uma checagem de tipo. Eu posso fazer aquilo ali, por exemplo, verificar qual é o tipo. No caso ali a gente verificou. Mas eu nunca declaro isso. A gente já sabe como receber valores. E agora como é que a gente testa valores? Vamos ver. Eu vou dar uma limpada na minha área aqui. E é o seguinte. Qual é o valor de lado 1? A gente está vendo lá que é 3. Vamos testar isso. Aqui no nosso interpretador, vamos escrever lado 1. É igual, tá? Dois sinais de igual a 5. O que é o duplo sinal de igual? O duplo sinal de igual é uma verificação, tá? Ele verifica se é igual. Ele não diz que é igual, ele verifica se é igual. Então, lado 1 igual a 5. O que ele deve retornar para a gente? Ele tem que retornar para a gente que é falso, porque o lado 1 eu estou vendo ali que é 3, ok? É 3. Então, se eu escrever lado 1 igual a 5, ele retorna para a gente falso, tá? Então, e se eu escrever lado 1 é igual a 3, ele vai dar true para a gente, beleza? E aquilo ali, inclusive, é um novo tipo. Esse tipo é o tipo booleano, ok? Beleza. Tá. Ok, o interpretador ele é legal, dá pra gente testar várias coisas nele. O interpretador ele é muito bom pra tu ir testando código. Basicamente, aprendi um comando novo, ou tô testando uma biblioteca nova, só que eu não quero ficar escrevendo um arquivo, salvando e rodando ele. Eu posso simplesmente abrir o meu interpretador e ficar testando os comandos ali até ele funcionar. Daí eu aprendi que funcionou, beleza, transfiro para um arquivo. Mas quando a gente quer escrever um programa, não faz sentido ficar escrevendo ele no interpretador, né? Faz sentido a gente escrever ele no arquivo e rodar esse arquivo. Então vamos passar para um arquivo e vamos escrever o nosso programa melhor aqui. Vamos continuar com esse bem básico aqui, só que vamos transformar ele num círculo, vamos lá. Então, vamos escrever aqui. Então, agora aqui nessa janela de cima, tá? Que é a janela para escrever o texto, um arquivo de texto mesmo. Vamos escrever que raio é igual a um valor. Vamos dizer que é 15, tá? E vamos dizer que a área do círculo é igual a
π, que é 3.14, vezes raio ao quadrado. Vou salvar isso daqui. Pode salvar na área de trabalho mesmo, depois a gente vai apagando tudo. Ou faz uma pasta na área de trabalho e bota tudo dentro dela. Eu estou botando aqui a minha pasta. Botar círculo. Quando vocês forem salvar um arquivo, tananã.py, ok? Essa é a extensão dos arquivos Python, .py. Pode botar um círculo.py aí. Então a gente já tem nosso arquivo círculo.py. Vou deixar vocês copiarem aí. E o que a gente vai fazer é que a gente vai rodar esse arquivo, ok? O Tony, ele nos permite rodar direto por um botãozinho lá em cima, que é esse botão verde. A gente vai rodar por ele, depois eu vou mostrar como é que se roda de fora do Tony. Né? Que o Tony é basicamente para tu escrever, mas depois às vezes tu vai querer testar ele fora. Então tá. Então a gente já tem nosso programinha aqui, vamos rodar ele. Salvaram, run current script. Ok, rodou. Não deu nenhum erro aqui embaixo, porém não tem nada. A gente sabe, por causa dessa nossa janela de visualização de variáveis, quais são os valores que deram. Mas se eu estivesse rodando isso fora do Tony, se eu estivesse rodando isso direto no meu terminal, por exemplo, eu não teria acesso a essa janela aqui de variáveis. Isso não existe lá para mim. Isso daqui é uma implementação do Tony. Tá? Então como é que eu faria para visualizar os resultados dentro do meu programa? Bem, eu poderia dentro do meu programa aqui escrever o seguinte comando. Print área do círculo. Salvar. E eu vou rodar de novo. O Tony até tem umas coisinhas legais. O assistente dele aqui nos dá algumas mensagens. Ele fala que o código parece que está certinho. Se não estiver funcionando, ele ensina a usar as técnicas de debug aqui. Mas beleza. Então, vocês viram já que a gente tem um novo comando aí, o comando de print. Basicamente, o comando de print, ele printa tudo que tu colocou dentro do parênteses ali, ok? Ele serve para, durante o nosso código, a gente estar verificando os resultados. Então, tem um código lá que está calculando um monte de coisa, e eu quero, enquanto ele está rodando, visualizar esse resultado, eu boto uns comandos de print lá no meio e ele vai printando para mim esses resultados e eu vou verificando, ok? Mas tá, vamos fazer de um jeito um pouco mais bonito aqui. E se eu quisesse escrever a área do círculo é esse valor. Então vamos lá. Operações com strings. Vamos escrever, antes de área do círculo, vamos escrever, abre aspas simples, a área do círculo é espaço, aspas simples, mais esse valor. Beleza? A área do círculo é da espaço, para ele dar um espacinho entre coisa e a variável, e vamos printar isso. E vamos rodar. E ele nos deu um problema. Qual é o problema? Type error. Erro de tipo. Só posso concatenar string com string, e não com float. Qual é o problema que está tendo aqui? A área do círculo é uma string, correto? A área do círculo é uma string. Só que essa variável aqui, a área do círculo, ela não é uma string, ela é um float. Eu não posso simplesmente pegar e juntar um float com um string um do lado do outro. Isso não existe. Eu tenho que pegar esse float e transformar numa string. Como é que eu faço isso? A gente vai pegar a área do círculo e colocar entre o comando str. Tá? Então percebam que eu botei área do círculo aqui. Tá dentro de parênteses, dentro de uma função que a função é str, tá? Essa função, basicamente, o que ela está fazendo para a gente? Ela está transformando o que está sendo dado para ela, que é a variável área do círculo, está transformando numa string, tá? E a gente vai testar de novo o código. Percebe que eu botei um espacinho só para ficar mais fácil de entender onde que aspas é quais, tá? Mas o espaço não importa. Espaço numa mesma linha não importa, tá? Então, eu podia ter tirado ou botado que vai dar na mesma. Tá? Então, eu vou salvar isso daqui. E vamos rodar de novo. E agora deu certo. A área do círculo é 706.5. Se eu quisesse botar um mais aqui, abre coisa de novo, digamos metros quadrados. E fecha isso daqui. Salve. Nem precisa salvar. Toda vez que tu rodar o script, ele salva sozinho.
e agora está certinho, agora está legal. Beleza? A área do círculo é de tanto. Tem jeito melhor de fazer isso? Tem. Tem um jeito que é melhor de fazer isso. Porque desse jeito aqui, digamos que eu queira botar uma frase que tem vários valores. Por exemplo, o círculo de raio tanto tem área igual a tanto. Pô, daí eu vou ter que escrever um monte de texto numa string, daí depois botar um float e converter ele para string, depois botar um texto de novo, mais um texto de novo, mais um string de um float, mais um texto de novo. É um monte de coisa, né? Tá, tem um jeito melhor de fazer isso. Vamos ver. Então vamos tirar isso daqui. E vamos botar a área do círculo é... E daí eu vou botar isso daqui entre chaves. Descobrir como é que é chaves nesse teclado. Aqui. Chaves. A área do círculo é chaves. E daí eu vou botar um ponto depois da string. Percebe que a minha string está aqui. Depois da minha string eu vou botar o seguinte. Ponto format. Tá? Eu vou formatar essa string. Abro parênteses. E dentro do format, o que eu vou passar? Eu vou passar área do círculo. E vou salvar. Tá? A coisa começou a crescer, mas vocês vão ver que isso é muito mais fácil. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um comando de print, tá? Eu tenho uma string, que é a área do círculo aí, eu tenho chaves dentro dela. Eu coloquei depois da minha string um comando de formatação, ponto .format. E dentro do meu comando de formatação eu passei para ele a variável área do círculo. Então o que ele vai fazer? Ele vai olhar para aquela chave e dizer assim, opa, tem uma chaves ali. Sempre que tiver uma chaves, eu vou colocar o valor que me foi passado no format dentro daquela chaves. Então vamos rodar isso daqui e olha o que deu lá pra gente. Vou até limpar e rodar de novo. A área do círculo é 706.5. Inclusive eu não preciso botar um mais para botar um metro quadrado. Eu só escrevo assim, ó. Boto aqui e escrevo metro quadrado. Bem mais fácil, né? E agora se eu quiser, melhor ainda, eu vou dizer que o círculo de raio chaves tem área chaves. Círculo de raio chaves metro tem área chaves metro quadrado. E dentro do format eu passo as variáveis na ordem que eu quero que elas apareçam, tá? Então eu vou botar aqui um raio, vírgula, área do círculo. Aqui está um pouco ruim já para vocês verem. Vou diminuir um pouquinho, tá? Mas ali, ó, minha string tem um ponto format, raio e área do círculo. São as duas variáveis que eu quero em ordem. Desse jeito aqui dá para ler aí de trás ou começou a ficar ruim já? Tá, tu não tá enxergando. Aqui tu enxerga? Olha, é melhor não prejudicar os outros. Agora tá enxergando? Tá, vamos deixar assim, não tem problema também. Então beleza, a área do círculo é tanto. Eu vou dar um comando de rodar, vou só limpar essa coisa aqui, vou rodar. O círculo de raio 15 metros tem área tal. Beleza? Esse é um jeito de escrever o comando de print e é um jeito que é muito melhor do que ficar concatenando string e convertendo float, int e tudo em string. Desse jeito aqui fica muito fácil de escrever comandos de print, beleza? Esse é o jeito novo do Python fazer isso, não era o jeito padrão, hoje é o jeito padrão e é o jeito mais fácil. E com ele permite um monte de outras coisas. Pode falar, Luísa. Boa, a gente... Vamos colocar então. Então digamos que eu queira botar aqui, ó. Eu quero comentar um pouquinho aqui em cima. Então eu vou botar na primeira linha um hashtag, ok? Hashtag é o 2 barras do Python. No C é 2 barras, no Python é hashtag. E eu posso escrever alguma coisa aqui, por exemplo, declarando a variável de raio do círculo. Beleza. Eu vou botar aqui calculando a área do círculo. Beleza. Então tudo que eu escrever nos meus comentários é completamente ignorado pelo Python na hora de rodar o código, tá? Então eu posso escrever meus comentários à vontade lá dentro do meu código. Tanto é que o Tony, por ser uma IDE, ele já deixa até meio esmaecido aqui esse texto para eu olhar para dentro do meu código, eu não ficar olhando para aquilo ali, porque aquilo ali não faz parte do meu código, beleza? Então, ok. Tá. E seguinte,
toda vez que... E se eu quiser calcular a área de 2 círculos, tá? Quais são as minhas opções? Até então, as minhas opções seriam, nesse momento aqui agora, seria fazer o seguinte: copiar essa linha, mudar o nome da minha variável para, por exemplo, raio 1 e raio 2, ok? Vou botar um 15 e o outro 10. Vou mudar a área de círculo para a área de círculo 1. E daí vou colocar uma área de círculo 2. E vou fazer raio 1 e raio 2. Tá. E o círculo, daí eu vou botar o círculo 1, vírgula, de raio tanto, vírgula, tem área tanto. E daí eu vou copiar isso daqui. Copiar isso. Colar embaixo. Colocar o círculo 2 de raio tananã. Formato, eu vou botar raio 1, raio 2. Área do círculo 2, área do círculo 1. Tá? Sei que vocês estão escrevendo aí, podem escrevendo, eu vou mostrar aqui. Aí beleza, o círculo 1 de raio 15 tem área tal, o círculo 2 de raio 10 tem área tal. Beleza. Funciona. Só aqui com detalhe de que eu basicamente dobrei o tamanho do meu código, certo? E isso não é legal. Por isso que qualquer linguagem de programação que se preze tem a definição de funções ou métodos dentro dela, tá? E função basicamente serve para não ter que reescrever código. A ideia de função é essa, não ter que reescrever código. Então o que a gente vai fazer agora é que a gente vai definir funções para, dado um raio de círculo, calcular a área desse círculo e mostrar o valor dele, beleza? Então a gente vai ter um código só e a gente vai chamar a função para valores de raios diferentes, beleza? Quem terminou até onde eu terminei, quem não terminou até onde eu terminei pode levantar a mão só para eu ter ideia de quantas pessoas ainda estão. Fabiana e o pessoal ali atrás. Então, só esperar um pouquinho. Mas então, entendo que basicamente a ideia de definição de funções é realmente não reescrever código. A gente tem outras opções também, orientação a objeto serve também para isso, mas o principal mesmo é funções. Com funções tu consegue resolver tudo, orientação a objeto é para facilitar outras coisas. Tá? Não tem nem por que entrar muito nisso agora. Mas então, vamos lá. Aqui tu tá precisando de ajuda com alguma coisa ou já tá ok? Tudo bem. Se for só errinho... Mas até eu dobrar tudo estava funcionando? Então tá ok. A ideia já foi passada. Então vamos lá. Em vez de usar isso daqui, vamos reescrever esse negócio. Vamos fazer o seguinte. A gente vai definir uma função. Qual é a função? Como é que se define uma função? Para definir uma função a gente escreve def. Ok? Def. Calculate. Área. Circle. Abre o parênteses. E o que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou colocar aqui dentro o raio. Cara, eu coloquei Calculate Area Circle, mas a gente está fazendo todo o curso aqui em português. Vamos fazer essa parte em português também. Calcular área do círculo. Beleza. E eu botei entre parênteses raio, já vou explicar por quê. Vou botar 2 pontos e vou dar um Enter. E agora eu vou explicar para vocês o que a gente fez. Tá? Def, aquele comando de def aqui no começo, ele significa eu estou definindo uma função. Ok? A gente está definindo uma função agora. Calcular a área do círculo é o nome da minha função. É o nome pelo qual eu vou chamar ela. Depois do nome eu abro um parênteses e coloco os argumentos da minha função. Para que servem os argumentos? Basicamente é o que eu vou passar para a minha função para ela me retornar algo. Ok? Então, por exemplo, eu tenho uma máquina que é uma caixa preta em que toda vez que eu dou dinheiro para ela, ela me devolve só metade do dinheiro. Tá? Então o argumento dela é a quantidade de dinheiro que eu passei para ela. E o que ela vai me retornar é o resultado de metade do dinheiro que eu dei para ela. Beleza? Metade do meu argumento.
Função é isso. É uma caixinha preta, onde tu dá um argumento para ela e ela te retorna alguma coisa com base nesse argumento. A diferença é que não é uma caixinha preta porque a gente vai definir essa função. Beleza? Então a gente deu um Enter aqui, percebe que ele identou. E eu já vou comentar um pouco mais sobre isso agora. Ele identou. E aqui dentro dessa indentação a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar essa nossa função, essa nossa equaçãozinha aqui de cima, a área do círculo é igual a 3.14 vezes raio ao quadrado. A gente vai copiar e a gente vai colar aqui. Beleza? Eu vou tirar o 1 aqui porque não vai me servir mais, porque agora só tem 1. Então, beleza. E a gente vai fazer a mesma coisa com o primeiro comando de print. A gente vai copiar esse comando de print e a gente vai botar embaixo do comando de área. Tira o 1 daqui, tira o círculo daqui e o círculo de raio tananã tem área tananã. Beleza. E a gente vai apagar tudo que está lá em cima. E vai deixar só isso daqui. Tá. Então, repetindo. Eu peguei aquele comando de área do círculo é igual a 3.14 vezes raio do círculo ao quadrado. Coloquei ele dentro da minha função. Peguei aquele comando de print, que é o círculo de raio tanto, tem área tanto, ponto format, raio e área do círculo, eu coloquei dentro da minha função também. E agora eu tenho uma função definida. Ok? Então, alguns comentários. Vocês percebem que houve o que a gente chama aqui de indentação. Tá? Quando a gente deu um Enter, ele deu 4 espaços. Tá? É muito importante isso. Ele deu 4 espaços para a gente. O que são esses 4 espaços? São uma indentação. E o que é uma indentação? Para que serve uma indentação? O Python ele tem uma filosofia. É de que o código não deve ser apenas escrito de forma fácil, mas ele deve ser conseguir lido de forma fácil. Qualquer um que olha para um código Python deve olhar para ele e deve conseguir ler ele de forma muito fácil. Tá? Por quê? Porque isso nasceu lá, o Python ele nasceu em 91 com um holandês chamado Guido von Russell, que até o começo desse ano tinha uma função na comunidade Python que se chamava ditador benevolente. E basicamente ele era um ditador porque no final a palavra final era dele, mas ele era benevolente porque basicamente ele acatava tudo que as pessoas decidiam. Ele se aposentou agora. Mas o Guido, ele na época, ele disse o seguinte, cara, grande parte da minha carreira como programador foi ler o código dos outros e conseguir entender o que aquele código estava fazendo. Ler o código dos outros não é um problema. Só que demorar para tu entender o que o código dos outros está fazendo é um grande problema, né? Inclusive, para quem trabalhou aqui na equipe do Código 2.0, essa foi uma das nossas grandes preocupações. Porque o Código 1 ele tinha o problema de que, conforme ele foi crescendo, foi difícil de ler ele. E isso é uma preocupação de todo programador. O Python ele é muito legal porque ele meio que te obriga a ter algumas coisas para tornar a leitura do código mais legível. Uma delas é a indentação. Tu não tem ponto e vírgula no Python. Tu não pode simplesmente chegar aqui, escrever um monte de código, botar um ponto e vírgula, depois continuar código na mesma linha, colocar um ponto e vírgula, mais código na mesma linha, colocar um ponto e vírgula. O Python vai simplesmente dizer que isso está errado, porque isso está errado. Cara, quem é que consegue ler isso? Ninguém. Como é que ele resolve esse problema de não ter ponto e vírgula? Ele resolve com a indentação. Indentação para o Python é dizer, eu estou começando uma nova linha. E não só eu estou começando uma nova linha, mas eu estou colocando as minhas coisas dentro de bloquinhos. Então percebe que essa função aqui, ela é um bloco. E como um bloco, a área do círculo e o print, eles estão dentro do meu bloco anterior. Então meu bloco anterior, ele tem uma indentação primária, e as linhas de baixo, elas têm uma indentação secundária, elas estão dentro da minha função, perfeito? Porque eles são parte da minha função, beleza? Então é uma ideia de identar o código para tornar ele mais legível. Então para quem está lendo, fica muito óbvio, se eu escrever coisa aqui embaixo, que o que está aqui faz parte dessa função. Se eu escrevesse dessa maneira, eu ia ter que ficar procurando onde é que termina essa função. Ah, eu acho, não sei. Entendeu? Então, por isso que o Python ele te obriga a indentar. Tá? Código não indentado não funciona no Python. Python é a indentação forçada, que a gente chama. Beleza? Então, ok. Aqui no meu, parece que o formato do teu texto ali foi em itálico, não sei. Isso significa alguma coisa, porque no meu não aconteceu isso. Fala, mandar. Beleza?
valeu. Tá. Então, isso daí que tu perguntou agora, tá? Eu acho que isso daqui tá nas opções do coisa. E daí aqui em editor, interpretador, eu acho que é no editor mesmo, deixa eu ver aqui. É no temas e fontes, não, é no editor mesmo. Que daí tem várias opçõezinhas ali, ele tem entre as opções, tipo, pra dar um highlight em algumas coisas. Mas não importa, se o teu código não rodar é porque talvez tu tenha escrito algo realmente errado, mas a princípio, não, beleza? Obrigado, Amanda. Então, a princípio, não. Então, vamos tentar rodar esse código aqui. Vamos dar tentar rodar. Beleza. Vamos olhar para isso. A princípio, ele está falando que o código está funcionando. Looks good. Porém, nada foi printado. Meio estranho nada ter sido printado, porque eu tenho comando de print aqui dentro. Mas aqui tem um detalhe. Essa função ela foi declarada, mas ela nunca foi chamada. Declarar uma função é dizer, olha, a minha função ela funciona da seguinte maneira. O que é chamar uma função? É dizer o seguinte, tá, dada essa função aí que já foi declarada, eu quero usar ela agora. Então vamos usar ela, vamos chamar essa função. Como é que eu chamo? Eu posso fazer, por exemplo, o seguinte. Calcular área do círculo. E entre parênteses eu vou colocar 5. O que eu estou fazendo aqui? Percebam que eu estou escrevendo o nome da minha função, porém eu não escrevi def na frente. Por que eu não escrevi def na frente? Porque o def ele só serve para declarar a função. Mas uma vez que ela está declarada, eu não quero mais declarar ela, eu quero chamar ela. Então para chamar a função, eu só repito o nome dela sem o def. Beleza? Então é isso que eu fiz. Calcular a área do círculo, entre parênteses 5. E vamos ver o que ele vai fazer. Dá uma coisa. E olha só o que ele fez. O círculo de raio 5 metros tem área 78,5 metros. Beleza? Então, até agora não tem... Tá legal, bonito, a gente definiu função, mas qual é a diferença pra gente? A princípio nenhuma, porque tá com o mesmo número de linhas anterior. A grande diferença vem agora. E se eu quiser calcular a área de um segundo círculo? Eu só tenho que copiar essa linha de chamada de função e botar agora 10. Ok? Vou dar um salvar. Eu vou limpar aqui meu interpretador. E olha só, o círculo de raio 5 metros tem área tanto, e o círculo de raio 10 metros tem área tanto. E se eu quiser fazer isso? Opa! E se eu quiser fazer isso? 20 vezes? Aqui ficou meio ruim. Se eu quiser fazer isso várias vezes, para vários números diferentes, e é isso que eu quero, minha vida é fazer isso daqui, eu adorei isso daqui, ó, daí eu posso, porque eu já declarei minha função. Minha função está declarada, agora eu uso ela à vontade. Então essa é a grande mágica das funções, essa é a grande felicidade de tu ter funções. É que tu pode declarar a função uma vez e usar ela infinitas vezes. Ela é tua agora. Então, é muito bom. Então esse é um conceito muito importante para vocês, tá? Funções facilitam a vida de vocês. Sempre que vocês verem um código que está escrito 2 vezes ou 3 vezes, pensa um pouco. Será que eu não devo fazer uma função para esse código e parar de ter que ficar escrevendo isso? Provavelmente, né? E outra coisa. Digamos que eu quisesse pegar... Eu cheguei aqui embaixo. Deixa eu tirar isso daqui. E eu quisesse criar uma nova variável que eu vou chamar de área. E eu queria que essa área recebesse o valor dessa função, tá? Então, dado dado a área do círculo, que é 5, ok? Dada essa área de 5 aqui, eu quero que a minha função retorne um valor, tá? Eu quero que ela coloque dentro da variável que eu estou declarando. Então, eu vou dizer que a área é igual a essa área do círculo. Vamos ver se isso daqui funciona. Vou limpar aqui de novo e vou rodar. O círculo de raio 5 metros tem área tanto, beleza, parece que funcionou. Mas daí eu vou olhar lá pro gerenciador de variáveis aqui e a área está com valor de nada. Não tem valor nenhum. Por quê? Porque a gente não está retornando nada dessa função. E aí que entra o comando de return. Eu vou escrever return aqui dentro da minha função.
E o return vai retornar a área do círculo. Ok? E agora eu vou rodar isso aqui de novo. E olha lá. O círculo de raio 5 metros tem área de tanto, 78,5. E a área deu 78,5. Então essa variável aqui que eu declarei fora da minha função, ela recebeu o valor retornado pela minha função. Beleza? Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, na verdade, tu não quer que a tua função fique printando coisas. Na verdade, tu quer tirar o print daqui de dentro da função. Em geral, deixa eu pegar aqui. Em geral, tu tira esse print de dentro da tua função, porque a tua função é para ser uma função limpa, basicamente ela calcula a área do círculo, e daí o que tu quer fazer com essa área é contigo depois. Tu retorna o valor através da função, e lá fora da função, tu bota o teu print ou o que tu quiser fazer, entendeu? Então vamos ver se isso aqui vai funcionar. Isso aqui é a área, e vai ter um problema aqui porque a gente não tem a variável raio. Então vamos fazer o seguinte, em vez de botar 5 aqui, vamos escrever raio. E em cima de área a gente vai escrever raio é igual a 5. Que é bem melhor, né? Nosso código está mais fácil. Eu não tenho que ficar olhando aquele 5 e descobrir o que é aquele 5. Não, é um raio. Já está definido ali, beleza? Vou limpar aqui de novo e vou rodar. Então um círculo de raio 5 metros tem área coisa. É a mesma coisa de antes, só que com o detalhe de que o print está fora. Às vezes eu quero que o print esteja dentro, toda vez que eu rodar a função eu quero que ele print. Ou não, às vezes eu quero que quando rode a função ela só me retorne um valor e depois eu decido o que eu faço com aquilo. Beleza? Normalmente esse segundo caso é o mais usado. Tá? É isso aí. Então ok, aprendemos função, retorno delas, argumentos, beleza. Se eu quisesse ter mais de um argumento na função eu botava uma vírgula, botava raio, vírgula, sei lá, cor do círculo. Beleza? E se eu daí tentasse chamar essa função aqui de novo, ela vai me dar um erro dizendo, opa, calcular a área do círculo, está faltando um argumento, porque requer o argumento cor também. Então, quando eu chamei calcular a área do círculo, eu tinha que botar raio, vírgula e a cor. Digamos verde. Beleza? E verde, como não é uma variável, é uma string, eu tenho que colocar entre aspas simples. Então, beleza. Eu ia rodar isso daqui, beleza, deu tudo certo, é isso aí, bonito. Não estou usando a cor para nada, mas é só para deixar claro para vocês. Se eu quiser botar mais de um argumento, é um vírgula aquele argumento. E toda vez que eu tenho uma função com 2, 3 argumentos, quando eu chamar ela, eu tenho que ter 2, 3 argumentos na chamada. Beleza? Sempre tem que ser condizente. O número de argumentos da função, da declaração da função, é o número de argumentos da chamada da função. Beleza? Então tá. Vamos... Se eu quiser mais de um retorno. Boa. Se eu quiser mais de um retorno. Muitas linguagens elas não te permitem retornar mais de uma coisa. O Python permite, porque o Python é legal. Então a gente vai colocar o seguinte. A gente vai colocar aqui no return área do círculo, vírgula, cor. Ok? E aqui quando a gente for pegar, pegar esse valor dessa função, a gente bota área, vírgula, cor. Ok? E eu vou botar aqui, ó. Print o círculo de cor. Vou botar aqui. E raio. Tananã. Cor. Raio tal. Tem área tal. Então beleza, vou salvar isso daqui. E vou rodar isso daqui. O círculo de cor verde e raio 5 metros tem área 78,5. Beleza? Então, o Python nos permite retornar mais de um valor dentro de uma função, ok? Isso é uma coisa bem legal, a maioria das linguagens não tem isso. No Python ter isso é uma coisa muito boa, te permite trabalhar com mais flexibilidade. Tá? Tá, vamos colocar mais algumas coisinhas aqui. A gente já viu def, já viu print, operações com strings. Vamos botar um if-else aqui. No if-else, clássicozinho, é uma operação de condição. Basicamente, estou checando se algo se for tal, beleza. Se não for, ok. Então, vamos fazer o seguinte. Dentro dessa nossa função, vamos colocar um if-else. Eu vou botar um if aqui. E eu vou escrever o seguinte. If cor é igual a verde, 2 pontos, identou de novo, percebam que houve uma indentação, porque toda vez que eu faço um novo bloco de alguma coisa, ele vai identar aquele bloco para mim, e ficou igual a verde,
eu vou escrever o seguinte, print eu gosto de círculos verdes. Else, o que aconteceu aqui? Se a cor, que é essa variável que foi recebida como argumento, se a cor for igual a verde, printa para mim, eu gosto de círculos verdes. Else, se não for, printa eu não gosto de círculos chaves, fecha, ponto, formate, cor e fecha o parênteses. Beleza? Então vamos interpretar esse nosso código aqui. Vamos lá. Então, se a cor for igual a verde, então se a cor recebida como argumento for igual a verde, ele vai dizer que ele gosta de círculos verdes. Tá? Se não for else, se não for cor igual a verde, se for falso, else, printa eu não gosto de círculos, tananã, ok? E como a gente vai passar, por exemplo, uma cor, sei lá, amarelo ou vermelho, não está no plural, eu vou botar círculos, eu vou botar um S no final, beleza? Círculos vermelhos, só para finalizar, ok? De resto, ele vai calcular a área do círculo, retornar a cor do círculo, a área e a cor, e vai fazer o que ele tem que fazer, beleza? Então eu vou rodar isso daqui e eu vou esperar vocês rodarem de vocês também. Então, ó, eu gosto de círculos verdes. Eu vou botar inclusive um... Obrigado. Eu gosto de círculos verdes. Obrigado. O círculo de cor verde, raio 5 metros, tem área 78,5. Agora, se eu passar uma cor para ele igual a vermelho, o que ele vai fazer? Eu não gosto de círculos vermelhos. Tem que ver essa cor aí. Então, basicamente o que aconteceu? Ele não entrou dentro dessa nossa condição de círculo igual a verde, porque a cor que eu passei para ele foi vermelho. Logo ele entrou na segunda condição, que é o else, e printou eu não gosto de círculos vermelhos. Beleza? Então, esse é o if else, tá? Muito simples, não tem como complicar mais que isso. Quer dizer, tem, se eu quiser botar, por exemplo, um outro if, eu poderia botar if cor igual a verde, printa isso. Se a cor for igual ainda a, sei lá, vermelho, print. Ok. Se não for nem verde, nem vermelho, ele vai dizer que não gosta do círculo da outra cor. Então, beleza. Ok. E se eu passar para ele um círculo de cor amarelo, ele vai dizer para mim que não gosta de círculos amarelos. Beleza? Então eu posso concatenar ifs. Importante, ele vai testar o primeiro if. O primeiro que aceitar, ele vai passar. Beleza? Então se eu botar um if cor igual a verde aqui embaixo também, ele devia aceitar os dois, né? Vamos ver o que acontece. Eu tenho um if cor igual a verde, eu gosto de círculos verdes. Obrigado. Se a cor for igual a verde, vamos ver se ele vai rodar o Ele não rodou. Por quê? Porque ele entrou no primeiro if. Se entrou no primeiro if, toca a ficha. Acabou. Ok? Ele nunca vai entrar para o próximo. Porque eu passei amarelo para ele. Então vamos tentar de novo. Ele entrou. Então, na verdade, eu falei besteira. Ele entra assim no outro if. Por quê? Porque eu esqueci de uma coisa. Eu esqueci do else na frente. Não, viajei. Falei besteira. Se a cor for igual a verde, beleza. Se a cor for igual a verde de novo, ele continua imprimindo. Se eu quiser que ele só aceite o primeiro, eu teria que escrever o seguinte: else if, cor igual a verde. O que esse else if está me dizendo? Está dizendo o seguinte: se a cor for igual a verde, eu gosto de círculos verdes. Se não for, else, se for igual a verde, outra coisa. Beleza? Então, nesse caso aqui, porque não existe else if
porque o Python resumiu else if para elif. Beleza? Então, às vezes a facilidade ela nos pega. Mas tem o elif. Então eu gosto de ciclos verdes, obrigado, ele não rodou o Por que ele não rodou o Porque tem o else aqui na frente. Só que o else só acontece se o if anterior não for aceito. Como o if anterior foi aceito, toca a ficha. Tá? Então tem o elif aí para vocês. Então não é else if, é elif. Beleza. Ok. Vamos começar umas brincadeiras um pouco mais... Pode falar. Mas no momento que o computador está passando pelo if, a variável cor ainda não tem nenhum valor atribuído a ela. Aonde? Porque o verde só está sendo atribuído a ela ali embaixo. Desculpa. Então, aqui em cima você está definindo ela. Aí depois você está chamando. Ele define só quando você chamar. Quando você define não faz diferença. Mas é que ele não tinha dado valor verde para a cor. Eu dei aqui, ó. Mas isso foi depois, né? Como assim? Porque o computador está passando... Ah, tá. Vamos lá. Isso é uma coisa importante. O que o João Pedro está querendo perguntar aqui é porque é o seguinte. Esse código aqui, ele veio antes desse código aqui. É isso, né? Isso. Então a minha variável, o verde, ele só foi declarado aqui, ó. Que vem depois desse bloco todo. É que é o seguinte. No Python, o que ele vai fazer? Ele primeiro vai varrer o código e vai procurar funções. Ou vai procurar objetos, no caso de orientação a objeto. Ok? Então, se ele tiver funções, ele primeiro vai pegar esses blocos de funções, ele vai interpretar esses blocos de funções como bloco de funções, e depois ele vai pegar o teu código e propriamente rodar com base nessas funções, ok? Então, apesar desse código aqui estar antes e logo parecer que essa cor aqui ainda não está definida, isso daqui entra para o computador como uma função, fica lá guardadinho e é usado quando alguém chamar ela, beleza? Inclusive, se eu fizer o contrário, se eu pegar esse código todo, dar um Ctrl X aqui, e eu colocar antes da minha definição de função, tu concorda comigo que eu estou tentando chamar a função calcular a área do círculo antes de coisar aqui? Vamos ver o que ele faz. A gente vai... Está aqui. Ele deu um erro. Calcular a área do círculo não está definido, beleza? Porque ele está tentando rodar um código aqui antes dele ter achado uma função no teu código e propriamente guardado essa função como um bloco de função, entendeu? Então, tem esse detalhe. Se tu vai usar uma função, ela já tem que estar declarada, beleza? Então, isso é bastante importante. E se tu não declarasse isso com uma função, simplesmente colocasse ali embaixo cor igual a verde, ele ia conseguir imprimir também? Como assim? Porque ele está atribuindo o nome verde, a cor, por meio de uma função ali embaixo. Se ele simplesmente tivesse uma linha cor igual a verde. Se eu botasse aqui, cor é igual a verde. Isso, e sendo que a linha de baixo não existisse. Ele ia pegar o valor também? Ele ia conseguir imprimir? Não, eu teria que passar aqui pra ele daí como cor, né? Teria que passar aqui cor. Não, mas fingindo que essa linha não existe. Essa linha tá. Aí eu não conseguiria. Essa linha não existe? É. Tá, e daí? Aí ele não ia... Não, ele ia ter um cor igual a verde. Ia acontecer a mesma coisa? Não, vamos testar isso aqui, ó. Vamos botar uma coisinha, vamos comentar essa linha e vamos rodar. Ele vai dizer que a área não está definida porque aqui a gente tentou chamar a área, né? Se a área não está definida. Mas se a gente tirasse isso daqui também, tá? Basicamente ele ia rodar normal. Ele ia rodar, só que ele não ia fazer nada, né? Ele ia ter uma... ele nunca vai chamar essa função porque essa função foi declarada, mas não foi chamada. Beleza? Uma coisa só para facilitar a vida de vocês também, se eu quiser comentar um monte de coisa, por exemplo, eu seleciono tudo, eu dou um Ctrl hashtag, beleza? Ele comenta tudo para mim. Tá, isso facilita bastante quando eu quero comentar bastante coisa ao mesmo tempo. Tá. Vamos entrar em umas coisinhas um pouco mais interessantes, digamos assim. Vamos chamar uma biblioteca. Então, esse programa aqui vocês podem salvar, tá? Já salvou ele. Pode fechar e vamos abrir um outro, tá? Já vamos salvar esse novo programa como Sine.py, ok? Coisas um pouquinho mais interessantes. Vamos lá. Todos já abriram um novo arquivo? Sine.py aí? Alguém ainda não abriu o arquivo? Levanta a mão aí. Todo mundo já abriu? Então vamos dar-lhe. Sine.py. O
que a gente vai fazer nesse daqui? Vamos brincar um pouco com listas, senos, bibliotecas e outras cositas más. Primeiro de tudo, se uma das ideias do Python era ser usado para ciências, naturalmente é importante ter uma biblioteca de matemática, né? É importante ter funções de matemática. E Python realmente tem. Inclusive, tu não precisa baixar essa biblioteca. Essa biblioteca é uma biblioteca padrão do Python. Vamos importar ela aqui. Então, vamos dar um import math. E o que é esse import math? Math é o nome de uma biblioteca. Tá? Import é um comando de importação. Então, a gente está importando a biblioteca matemática, a biblioteca math. Tá? O que é uma biblioteca? Uma biblioteca é basicamente um conjunto de códigos que ele te permite fazer coisas que o teu código não está fazendo. Por exemplo, como é que um computador define uma função seno? Como é que eu dou um número 5 e ela calcula para mim o seno de 5? Como é que é feito isso? Eu não preciso saber. Eu só tenho que ter uma biblioteca que faça isso para mim. Eu posso encarar ela como uma caixa preta. E a biblioteca math, no caso, é uma boa caixa preta para matemática. Vamos testar isso. Vamos primeiro fazer Vamos voltar para o nosso interpretador, na verdade. O interpretador é um bom lugar para testar isso. O interpretador está aqui embaixo. Vamos dar um import math. Ele importou a biblioteca math. Tá? Tanto é que está aqui, ó, math, módulo math. Pode falar, Bruno? Tem algum comando, clear all do Matplotlib, para tirar aquele cor verde? Que cor verde, desculpa. Ah, isso daqui? Cara, boa pergunta. Deve ter um cleanup, dataflow, device, run. Talvez isso daqui. Stop. O stop face. Stop face. Beleza. Tá. Então vamos dar um import math aqui. Import math. Para quem não viu ali, é só o stop, tá? Cliquei no stop, ele apaga todas as minhas variáveis. Então vamos dar um import math. Importou a biblioteca matemática, que está aqui do lado. Tá. O que a biblioteca matemática tem? Se a gente quisesse ver isso, a gente entraria aqui no Firefox. A gente procuraria aqui Python Math. E aqui no Python Math a gente tem a documentação dessa biblioteca. E dentro da documentação dessa biblioteca, ele vai mostrar que tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. Inclusive tem coisa que nos interessa e coisa que não nos interessa. A gente tem aqui, por exemplo, funções trigonométricas, interessante, arcosseno, arcosseno, seno, tangente, conversões angulares, por exemplo, se eu tenho valor em radianos, eu quero transformar em degrees, ele tem isso para mim, a gente vai usar, degrees para radianos, mesma coisa, funções hiperbólicas, tem um monte de coisa aqui. Tem inclusive umas constantes matemáticas. Math.py vai nos dar o valor do π. Ok? Com a precisão disponível pelo nosso computador. Para quem é do código aí, lembra que também a gente vai ter isso dentro do código, por exemplo, com as constantes que são, por exemplo, a constante da gravidade ou as constantes dos nossos materiais. Beleza? Tudo isso vai estar dentro da nossa biblioteca da ADR lá. Então, vamos utilizar um pouco disso daqui. Vamos brincar com esse math.py aqui e vamos brincar também com esse math.seno. Ok? Return the sign of x radians. Vamos ver isso daqui. E usar o math.degrees também depois. Tá. Já importei a biblioteca math. Eu vou fazer o seguinte. Math.py. Olha só. Ele nos deu o valor de math.py. Interessante. Tem um valor de π disponível aí. Inclusive, se eu quisesse, vamos pegar no nosso código lá. Eu vou dar um print math.py. Vou salvar esse arquivo, vou mandar ele rodar e ele imprime lá pra gente. Então a gente tem disponível dentro do nosso código aqui já um valor de π. Interessante. Vou dar um clear aqui, vamos continuar. Tá, e se eu quiser saber o seno de π? A gente vai dar um math.seno math.py e ele nos deu o seno de π. Qual que é o seno de π, gente, aí? Pra quem lembra? Turma boa? Será que é perguntinha pegadinha do Cordioli? Seno de π é zero, né, raça? Seno de π é zero. Daí tem um negócio meio estranho, né? 1.22 vezes 10 menos 16. Que porra é essa? É que o nosso computador tem uma precisão, certo? Ele tem que calcular alguma coisa ali. E ele calculou isso. E quando ele calculou, não deu exatamente zero. Mas deu uma coisa muito, muito próxima de zero. Deu um 0.0016 zeros lá e 1, 2, 2. Beleza? Isso é uma condição que tu tem que se ater.
tá? Então, por exemplo, se tu for checar alguma coisa, tu tem que tomar esses cuidados. Vamos testar, por exemplo, math.sign. Na verdade, eu posso simplesmente botar a tecla para cima. Não posso. Math.sign, math.py, equals 0. Vamos ver o que dá. False. Olha que interessante. Curioso, né? O seno de π não é 0, de acordo com o Python. Problemas na nossa vida. Isso gera problemas, né? Isso é uma coisa que o programador tem que se ater, tá? Ele tem que conhecer a linguagem que ele está usando, ele tem que conhecer as condições dessa linguagem. Para o Python e para qualquer outra linguagem, na verdade, quando tu faz um cálculo, ele vai ter uma certa precisão. E normalmente essa precisão, por exemplo, num cálculo que é para dar 0, provavelmente não vai dar 0. Então como é que eu chegaria isso, por exemplo? Eu botaria um math.py menos... desculpa. Como é que eu poderia checar? Boa. Então, menos 0 é menor ou igual, deixa eu ver o menor aqui no teclado, menor que 0.0001. Ok? Estou colocando uma coisa. Ele deu true para mim. Então, basicamente, a diferença entre 0 e math.seno de π é menor do que isso daqui. Legal. Se eu colocasse duas vezes... de 0.5. Quanto é que é 0.5? Caralho, deu ruim aqui. Aparentemente não tem 0. Porra é essa? O que eu fiz? Ah, boa. Que burro. Tá. Não, eu quero meu código de volta. Volta. Aí. Então se eu botar 0.5 vezes math.py, então meio π é π sobre 2, que é 90 graus, que é para dar mais ou menos 1, né? Então é falso. Inclusive, se eu pegar isso daqui e escrever qual é o resultado, é 1.0. Opa, beleza? Então a gente tem que tomar esses cuidados, tá? E tem jeitos de contornar eles. Ok. Como eu disse, ia ficar legal, então vamos começar a brincar com isso daqui. Vamos brincar com, por exemplo, o seguinte. For. For é um comando muito interessante. For, para quem nunca programou, é um comando para cada, tá? Então é o seguinte, ele é um laço de comando, tá? Então basicamente eu vou botar uma condição nesse for e eu vou dizer, e ele vai continuar rodando aquilo lá até aquela minha condição parar. Vamos testar isso. For i in range 0 10 print i. Ok. O que eu estou fazendo aqui? Para i é o nome da minha variável, tá? Vamos trocar i por número. For number. In range. Range é... Como é que é a tradução de range? Oi? Seria alcance, mas é dentro de um espaço, tá? Dentro de um espaço entre 0 e 10, printa o número, ok? Vamos ver o que isso faz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o que ele fez? Ele pegou isso daqui que a gente deu para ele, de 0 a 10, e ele printou todos os números que estão entre 0 e 10. Inclusivo no primeiro dígito e exclusivo no último, tá? O que significa? Entre 0 e 10, ele vai pegar o 0, 1, 2, o 3 até o 9, mas o 10 ele não pega, ok? Se eu quisesse até o 10, eu teria que fazer 11. Um pouco estranho, concordo, mas é assim que funciona, tá? Beleza? Tá, mas vamos fazer algo um pouco mais legal com isso. Vamos pegar o seguinte. Vamos printar math.seno de number. Printar o seno disso daqui. Vou limpar. Começou a ficar legal. Beleza.
Vamos printamos esse negócio. Então a gente começou a fazer algumas operações interessantes. Eu posso pegar uma lista de números e eu posso tirar o seno de todos eles ao mesmo tempo, com poucas linhas de código. Tá. E se tivesse uma lista de números? Eu vou passar a lista depois. Esses números são meio estranhos, né? Porque 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... eles estão sendo interpretados pela biblioteca, pela função seno como números em radianos. Só que 1, 2, 3, 4 radianos é coisa pra caramba. Se a gente quisesse realmente plotar uma função seno, vamos pensar assim, a gente teria que ter esse número em radianos, né? Então vamos converter isso para radianos. Vamos fingir que esse nosso 0 a 10 são graus, ok? E vamos botar math.seno, math.radians daquele número. Todo mundo pegou? Eu tenho um número, eu vou pegar o número, a versão em radianos desse número, tá? Então o número na verdade é graus. Eu estou pegando o radianos desse graus, estou convertendo graus para radianos, e agora eu estou pegando o valor de seno desse valor em radianos, do meu valor original em graus. Então percebam que aqui no meu interpretador tinha dado um negócio que não parecia nem um pouco uma função seno, né? Só que agora vai aparecer. Vou rodar isso daqui de novo. Opa, muito mais interessante. Agora dá para ver um crescimento contínuo da função. Se antes eu tinha uns negócios bem bizarro, agora é um crescimento contínuo dessa função. Inclusive, quanto é que é um círculo inteiro? 360? Então vamos botar 360. E vamos rodar isso. Tá pegando, tá pegando. Oi? Bom ponto. Então, ponto a menos para o Henrique, né? Então ele rodou ele pra gente. Então 0 foi crescendo, chegou no 1, começou a cair até chegar de novo no 0, onde ele começou a ficar negativo, foi crescendo negativamente até o menos 1, e depois ele vai voltando para o 0, que não é 0, né, porque é menos elevado a menos 16. Beleza, legal. Beleza. Seria bem mais legal se a gente pudesse plotar isso daqui, né? Então vamos plotar. Então aqui a gente entra num segundo detalhe, que é o seguinte. Vocês têm uma biblioteca... Pode falar, André. Posso definir o passo, não sei. Boa. Tu pode definir o passo. Terceiro valor. Deixa eu só testar se eu tenho que escrever esse step ou não. Vamos ver isso daqui. Então eu posso escrever de 10 em 10, por exemplo. Vamos testar isso, ver se funciona. Sim, funciona. Então aqui o que aconteceu? Eu botei de 0 a 361 de 10 em 10. Ok? Então ele vai fazer o 0, 10. Eu poderia inclusive botar o seguinte. Print. Number. Vamos fazer um print decente, né? Não, mas vamos fazer aqui um... Chaves. Esse daqui vira... Chaves. Fecha. Ponto. Format. Abre parênteses. Número. E vamos declarar aqui só antes. O seguinte. Vou dar um Ctrl X nisso daqui. Seno é igual àquela função zona lá. Então number e seno. Beleza. Ok, vou rodar isso daqui. Isso aqui não precisa copiar, se não quiser também. Então basicamente aqui seno de 0 é 0, de 10 é 0.17, de 30, isso daqui todos os nossos valores em graus, né? 180 aqui é 0 também de novo. O de 90 deve ter dado 1, deu 1, né? 270 deu menos 1. Então aqui legal, certinho, beleza. Conseguimos definir um step. Mas cara, seno a gente quer plotar, seno a gente quer ver como é que ele está. Então vamos fazer isso. Então aqui a gente tem uma pergunta. O Python ele tem uma biblioteca de plotagem, por definição, e não, ele não tem. Ele tem uma biblioteca de math, por exemplo, ele tem bibliotecas para várias coisas, mas ele não tem biblioteca de plotagem. Então a gente vai ter que instalar uma biblioteca de plotagem.
Então vamos instalar uma biblioteca de plotagem. Quero que vocês vão em Tools e Manage Packages. Ok? E aqui em cima, vocês vão escrever o seguinte. Matplotlib. O nome é meio estranho, mas vamos lá. Matplotlib. M-A-T-P-L-O-T-L-I-B. Matplotlib. Vou escrever ele para ficar. É no Tools. É aqui no Tools Manage Packages. Eu vou escrever um pouco maior aqui. M-A-T-P-L-O-T-Lib. L-I-B. Beleza? Ok, Matplotlib. Tools, Manage Packages, Matplotlib. Pode falar. Esse range aí eu posso tratar ele como vetor, então acho que eu posso Inverter ele? Você pode fazer uma matriz com ele? Eu posso considerar isso como matriz, então eu posso manipular ele. Isso daí é uma função para te gerar uma lista. O Python ele não tem matrizes nem vetores, ele tem listas, tá? E se tu quiser fazer uma matriz, basicamente tu está fazendo uma lista dentro de uma lista. Só isso. Mas a ideia é a mesma, tá? E essa função ela te gera uma lista. Eu vou mostrar isso depois ali, mas essa função basicamente está me gerando uma lista e varrendo os valores dentro dessa lista. Então ela está criando um vetor e varrendo os valores dentro do vetor. Inclusive eu posso concatenar duas delas, né, um for com um for e fazer uma matriz. Sim, do mesmo jeito que normalmente a gente faz em C. Eu posso mostrar isso daí depois também. Tá, vocês deram o Matplotlib e para vocês tem a opção de instalar aqui, né? Eu queria que vocês clicassem em instalar aí. Pode instalar. Tá. Tranquilo então. Obrigado, mano. Então, acabou que o Johnny acabou achando esse microfone e daí a gente tá usando. A princípio eu acho que tá funcionando. Qualquer coisa tu desenvolver amanhã, Tá, beleza. Daí eu fico com ele. Agora coisa que me avisa que eu tenho que trazer minha câmera, não sei se você vai tentar, mas a gente tenta. Tá, sucesso. E qualquer coisa não sai. Fechou então. Obrigado, Amanda. Boa noite aí. Vai no bar hoje? Não. Eu tô doente, tô com sono. Já quer levar você. Beleza. Tá, alguém ainda não instalou a Matplotlib? Mas alguém não clicou para instalar? É que tá dando erro. Opa, aí o bicho pega. Vamos lá. Tu não tá com internet? Não, então daí não vai dar. Daí tu tem que pegar a internet desse computador aqui atrás. Vocês podem olhar aí enquanto tá instalando, que basicamente ele está instalando a Matplotlib e ele está instalando um monte de coisa junto. Se vocês olharem, tem uns nomes de outras bibliotecas ali, porque a Matplotlib ela é baseada também em outras bibliotecas que ela utiliza para código ficar mais rápido e tudo mais, então ela instala tudo junto. Tá? Uma delas, que a gente vai ver depois, é a NumPy. NumPy é uma biblioteca de tratamento de, aí sim, vetores e matrizes muito interessante, que ela é bastante otimizada para o código ficar rápido. Então tá. Para quem que já instalou aí, que terminou de instalar já? Então, beleza. Só para saber se não estava demorando. Tá. Para quem já instalou, apareceu aqui do lado, entre outras, a NumPy e a Matplotlib. Beleza? Para quem que a instalação não terminou ainda? Só para saber? Tá, beleza. Para vocês dois. Ok. Eu vou começar aqui já a mostrar, daí vocês vão olhando e depois vocês pegam ali, é bem tranquilo, tá? Então é o seguinte, já que a gente já tem essa biblioteca, primeiro vamos testar se ela está instalada, tá? Vamos dar um stop aqui, vamos dar um clear shell e vamos dar um import matplotlib. Opa, beleza, deu boa. Consegui importar matplotlib. Porque se eu tentasse importar, por exemplo, um caranguejo, ele ia me dizer que o caranguejo não existe. É uma pena. Então, matplotlib existe. Então, import matplotlib. Ok. Beleza. Eu só queria testar se ela existia, mas agora vamos mostrar o comando, mostrar elas para vocês provavelmente no arquivo. Então, eu importei a biblioteca math e eu importo também a biblioteca
matplotlib. Ok? Beleza? Vou importar matplotlib. Só que eu não vou importar desse jeito que eu estou importando normalmente. Eu vou fazer um comando um pouquinho mais extenso. Eu vou fazer o seguinte. From matplotlib import pyplot as plt. Eu vou explicar para vocês o que isso significa, tá? Matplotlib é o nome da minha biblioteca. Dentro dessa biblioteca, eu tenho um submódulo chamado pyplot, tá? E esse pyplot, eu quero que dentro do meu código, eu possa, em vez de escrever pyplot, ou em vez de escrever matplotlib.pyplot, eu posso escrever simplesmente plt, ok? Então eu estou importando from da matplotlib, importa o módulo pyplot como plt, ok? E quando eu escrever dentro do meu código, eu vou escrever só plt, para não ter que escrever. Se eu fizesse só um import matplotlib, eu teria que fazer isso daqui, ó. matplotlib.pyplot. Daí o nome da função dentro do pyplot, beleza? Como eu fiz desse jeito aí, eu só escrevo plt, ok? E é o que a gente vai fazer agora. O que essa biblioteca nos faz? O PLT é a biblioteca de plot do matplotlib. O matplotlib ele tem várias coisas lá dentro, uma delas é o plot simples, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma listinha. E aí a gente vai entrar no tipo lista, tá? Eu vou botar o seguinte, lista graus é igual e eu vou copiar aquele range. Vamos ver se essa função realmente vai funcionar. Eu também estou em dúvida agora. Vou botar no interpretador ela. Lista graus igual a range, tananã. Deu boa? Não tenho certeza. Acho que não. Lista graus. Não deu certo. Tá. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai botar aqui lista graus é igual a nada. Opa. É igual a abre colchetes, fecha colchetes, tá? Isso daqui é a declaração de uma lista, beleza? Estou declarando que uma lista existe. Para quem veio de outras linguagens como C e MATLAB, a lista ela pode ser interpretada também como um vetor, tá? E listas dentro de listas pode ser considerada uma matriz. Com um detalhe que em Python as listas aceitam tudo, tá? Então eu posso botar de tudo dentro dessa lista. No MATLAB eu tenho que botar o mesmo tipo dentro de uma lista, dentro de um vetor, ou dentro de uma matriz. Todo mundo tem que ter o mesmo tipo. Todo mundo é float, ou todo mundo é int, ou todo mundo é alguma coisa do tipo. Na lista tu pode botar muita coisa. Então, por exemplo, eu vou botar aqui 2, eu vou botar aqui 5.4, já são dois tipos diferentes. Eu ainda vou botar uma string aqui, porque eu quero ver o caos reinar. Então eu vou botar uma string aqui no meio. Tá? Vou copiar isso daqui pro meu interpretador, só para mostrar para vocês. Lista graus é 2, 5.4 string bonita. Olha que coisa mais linda, cara. Pô, a lista no Python aceita tudo, tá? Isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Depende do que tu vai fazer com isso. Como é que eu acesso um deles? Como é que eu acesso um deles? Lista graus, colchetes, 0, fecha colchetes. Vai me dar o primeiro valor. Assim como em 99% das linguagens de programação, indentação 0 a gente chama. Então o primeiro valor de uma lista, ele tem o endereço 0, ok? E não 1. Então o primeiro, aqui a minha lista é 2, 5.4 string bonita. Para acessar o primeiro valor eu boto 0. Para acessar o 5.4 eu escrevo 1. E para acessar o string bonita eu escrevo 2. E se eu botar 3, ele me retorna aqui o index, o endereço nessa lista está fora do range da lista, está fora do espaço que a lista define. Beleza? Então, ok. Então, o que a gente fez lá em cima está legal. Mas, na verdade, eu queria uma lista sem nada dentro. Então, eu simplesmente declaro uma lista, ok? Estou declarando uma lista sem nada. Oi? Deixa eu dar uma olhadinha. Não, é porque tu está printando aqui ainda. Tá? Aqui eu já não tá... Em vez de apagar, tu pode simplesmente dar um Ctrl.
colchetes, e daí ele contra o hashtag que ele vai fazer aquilo ali. Tá. Voltando aqui então. Eu tenho uma lista sem nada dentro. Só que eu quero agora pegar e fazer o seguinte com essa lista. Primeiro eu quero criar duas listas. Eu vou chamar lista graus e a outra eu vou chamar de lista seno. Tá? E agora eu vou fazer o seguinte. Para cada número naquela minha série de 0 a 361, e agora eu não vou mais fazer de 10, vamos deixar em 10, 10, ok? Eu vou dizer o seguinte. Lista graus, ponto, append, ok? Ponto append, número. Calculo meu seno. E eu vou botar lista seno, append, seno, que é o valor que eu calculei ali em cima. Eu vou até, esse print aqui a princípio eu vou apagar ele. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está passando por uma série de valores de 0 a 361 de 10 em 10, tá? Eu estou pegando a minha lista graus e eu estou... Não sei se existe essa palavra no português, mas eu estou criando um apêndice nela. Eu estou juntando nela o valor de número. Que é aquele número. É 0, depois vai ser 10, depois vai ser 20, depois vai ser 30, depois vai ser 40. Eu estou colocando esses valores na minha lista. Tá? Depois eu estou calculando o seno daquele valor e eu estou colocando na minha lista de senos. Tá? E no final, fora do meu for, eu vou botar um print lista graus e um print lista seno. E vou rodar isso daqui. Então podem ir escrevendo aí. Para quem já rodou, dá para ver aqui na lista de variáveis que eu tenho duas listas, uma com os números em graus e outra lista com os senos daqueles valores. Beleza? Então eu tenho duas listas. E agora a gente vai fazer a parte legal. Podem ir fazendo aí. Conforme foram terminando, a gente já continua. Fala. Se, por exemplo, quisesse transpor esse vetor, eu teria que chamar uma outra biblioteca que tivesse uma função que fizesse isso. Ou não? Sim. Vai ser mais fácil usando o NumPy, que é outra biblioteca. Eu mostro depois ali. Tá? Então, beleza. Todo mundo já está... Alguém não tem as listas ainda em mãos? Todo mundo tem? Beleza. O que a gente faz agora com uma lista de graus e uma lista de senos dos graus? A gente vai fazer plt.plot lista graus, vírgula, lista seno. Cara, eu vou transformar tudo em lista senos porque tá me dando um toque isso daqui agora, cara. É lista de graus e lista de senos. Ok. Lista de senos. Perfeito. E daí eu vou plotar isso daqui. Eu vou limpar isso daqui e vocês vão ver que não vai dar em nada. Eu vou até tirar esse sprint aqui para não enganar a gente. Ia. Tirar esse print daqui, salvei, limpa, start, daí. Rodei e não aconteceu nada. Não era para plotar, é porque ele está esperando um plt.show, tá? Simplesmente um comando de, ei, eu sei que tu já criou esse plot, agora mostra ele para mim. Eu vou dar um plt.show e basicamente a gente tem o nosso seno aí. E é isso aí. Então as coisas que mais ficar interessante, né? A gente começa a ter a possibilidade de importar bibliotecas que fazem algumas coisas pra gente. A gente pode fazer algumas listas, dentro dessas listas colocar algumas coisas interessantes. A gente pode plotar essas coisas.
Aqui esse seno aqui ele está de 10 em 10. Se eu quisesse um seno um pouco mais bonitinho, eu poderia botar de 1 grau em 1 grau. Ele teria uma suavidade um pouco maior. Se eu colocasse de 30 e 30, ia ficar uma coisa um pouco mais feia, mas é interessante, né? Então eu posso brincar com isso daí. Vamos brincar com uma coisa, tem uma outra coisa legal aqui. Vamos dar um import aqui na frente, random. Random é sempre legal. Sempre massa trabalhar com coisas aleatórias. Então vamos botar aqui dentro que o seno do valor, o seno do negócio foi calculado, mas depois a gente quer botar um valor de aleatoriedade. Por exemplo, a gente quer adicionar um ruído ao nosso sinal. Então se a gente está lendo um sinal, o sinal é uma senoide. A gente queria ter um ruído nessa senoide, porque depois a gente vai passar isso para um outro bloco de função e eu quero ver como é que ele lida com o ruído. Isso é interessante. Então eu vou botar o seguinte, seno é igual a seno mais random. E eu vou rodar minha função de novo. E deu ruim porque eu esqueci do parênteses. Beleza. Eu vou rodar de novo e... perfeito, porque eu esqueci que é random.random. Vamos tentar mais uma vez. Agora deu certo. Porra, que bonito. Legal pra caramba. Tem mais ruído que sinal aí. Tá, vamos... o que está acontecendo? Opa, só para mostrar. O que está acontecendo? O nosso random, por padrão, ele nos dá valor de 0 a 1, tá? Pô, concorda comigo que valor de 0 a 1 numa função, numa senoide é uma coisa um pouco grande, né? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente melhora isso? A gente pode botar o random.random dividido por 10. Vamos dar um play aqui. Beleza. Mais bonito. Legal. Aqui, se vocês calcularem a média dessa função, ela está acima de 0. Porque o meu random está dando de 0 a 1. Mas, pô, se eu quisesse adicionar um ruído que fosse pode ser negativo ou positivo. Cara, é simples. Se é de 0 a 1, se eu multiplicar por 0.5, ele vai pegar... Não era isso que eu queria. Se ele é de 0 a 1, se eu diminuir dele menos 0.5, o range dele vai passar a ser de menos 0.5 a 0.5, né? E daí eu boto isso daqui entre parênteses e dividido por 10. E agora sim, começa de 0 e a média da minha função vai estar em 0. Tanto é que se eu botar isso daqui dividido por, sei lá, 3, deixar um pouco mais ruidoso, a média disso daqui vai ser... A média não, né? Mas a tendência da média é isso. Beleza? Então algumas brincadeiras um pouco mais interessantes. A partir daqui a gente já pode começar a brincar. A gente já sabe trabalhar com listas, a gente já sabe trabalhar com ifs, else, colocar condições, colocar laços de loop, plotar as coisas, calcular coisas, usar funções matemáticas, plotar essas funções, fazer transformações. Cara, com tudo isso já dá pra fazer uma brincadeira bem legal. Fala aí, André. Quando eu coloco o passo como float, ele não dá certo. O passo como float não dá certo. Boa. Interessante. A função range do Python, ela só trabalha com inteiros. Beleza? Ela só trabalha com inteiros. Por quê? Porque ela foi definida assim. Foi um jeito de tornar ela, de fazer ela ser otimizada. Tem que ver isso aí, né? Sempre tem que ver isso aí. Então vamos ver isso aí. Como é que a gente faria para, por exemplo, ter um range que não fosse inteiros? Tem uma biblioteca que é a biblioteca que quem for trabalhar com código e quem quiser também trabalhar com matrizes e vetores vai usar bastante, que é a biblioteca NumPy. NumberPy. Essa biblioteca é uma biblioteca extremamente otimizada. Ela trabalha com operações matriciais. Todas as operações dela são matriciais. Então ela não fica fazendo um monte de while, um monte de for. Ela faz operações matriciais propriamente ditas. Inclusive usa GPU para isso. Tá? Então ela é extremamente otimizada. E entre outras coisas, ela tem vetores, ela tem matrizes. E ela tem, por exemplo, a função aRange. E a função aRange é uma função que ela nos dá um range que pode ter valores decimais. Então vamos só dar é bem simples aqui, vamos dar um import numpy as np. Então em vez de escrever numpy eu vou escrever np. E eu vou dar um for number in np.arange. np.arange. Eu só mudei isso aqui, ó, np.arange. E eu vou fazer de 0.1 em 0.1.
E vai rodar aí. Vamos dar um rodar. E é isso aí. Então, legal. Massa. A gente botou bastante coisa aí no meio, então natural, né? Inclusive, se eu posso agora fazer um range com valores decimais, eu não preciso nem... Eu posso já passar direto para minha função os valores em radianos, então nem precisava converter. Então, digamos que eu já estava passando para elas os valores em radianos. Então, eu tiro o seno do número em radianos direto. Então, poderia rodar isso daqui. E que diabos aconteceu? O que aconteceu foi que... Então, pega 360. 0 a 360 radianos. E é aí que tá. Vamos fazer de 0 a 3 vezes 2π. 3 vezes 2 vezes math.py. Então 3 vezes 3 voltas, né? Então é isso daí, 3 voltinhas. E é isso aí. A gente pode brincar um pouquinho com esse negócio, tá? O NumPy é claro que ele serve para muito mais coisa do que isso, mas nos dá uns gostinhos de por que é interessante trabalhar com ele. Ele abre algumas possibilidades, tá? Então, deixa eu ver. Gente, do nosso conteúdo, é isso. Beleza? Orientação a objeto é uma parada que eu pretendia passar para vocês. Eu vou tentar passar para vocês em 10 minutos. Vai ser bem interessante. Mas é só para dar um gostinho de por que orientação a objeto existe, tá? A ideia é bem parecida com a ideia de funções. E depois a gente vai fazer aquele códigozinho de análise, a gente vai tentar fazer um código sucinto. Claro que o tempo estipulado inicialmente estava ruim, mas o código de análise ele vai estar dentro do tempo, então isso é bom. Tá, então vamos brincar, vamos salvar esse negócio aqui, pode dar um salvar aí. A gente saiu com um resultado bem legal, né? Pô, fez uma senoide do demônio aí. Vamos abrir um novo aí, vou fechar esse arquivo aqui. E eu quero que vocês salvem esse nome como OOP from hell, ou o que vocês preferirem, porque orientação a objeto é um negócio, no primeiro momento, bem bonito, mas com o tempo ele fica demoníaco. Vamos fechar o interpretador, limpar a nossa lista, é isso aí. Cara, orientação a objeto. Eu vou pro quadro para dar uma breve explicação. Orientação a objeto é um negócio interessante. Pensando, não precisa do quadro não, o quadro só vai atrapalhar. Digamos o seguinte, lembra que a gente estava com a ideia de funções a gente não ter que ficar repetindo o código, né? Porque, bem, eu transformo um cálculo numa função e daí eu só fico chamando essa função depois e é muito mais fácil. Tá. Cara, e digamos que se eu no meu código eu quisesse ter componentes. A ideia de componentes. Por exemplo, vamos pensar nas pessoas como componentes, tá? Eu gosto bem de engenharia mesmo. Pensar nas pessoas como componentes. Cara, vocês concordam que as pessoas elas têm, por exemplo, nome, altura, elas têm origem, e entre outras coisas? Não seria interessante que a gente tivesse dentro do nosso código um meio de criar um bloco de pessoa e para esse bloco de pessoa eu declarar vários tipos de pessoas diferentes de modo fácil? Um jeito seria, claro, eu simplesmente escrever pessoa, nome da pessoa 1 é igual a Clarice. Isso aqui é uma string. Altura da pessoa, e aqui começam os problemas, a gente começa a fazer cagada. A altura da pessoa 1 é igual a 1.58. Cidade, natal, se eu for nessa não vai dar pra fazer em 10 minutos. Vamos. Cidade natal da pessoa 1 é igual a Florianópolis, que é o melhor nome dessa cidade aqui. Florianópolis. Então, cara, esse é um jeito. E daí eu copio isso, eu colo, eu vou lá, eu mando trocar todos os 1 por 2, e 3, e 4, e essa, vocês entenderam a ideia, é uma porcaria, tá? Isso é um jeito ruim de trabalhar com componentes. Cara, se a gente tivesse blocos de componentes, se a gente tivesse blocos de pessoas, cara, é muito legal ficar falando isso, parece que a gente tá numa utopia. A gente tem blocos de pessoas.
Vamos criar os blocos de pessoas? É para isso que serve orientação objeto. Orientação objeto é basicamente tu tratar as coisas como componentes, como objetos, tá? Esses objetos são declarados. Assim como as funções são declaradas, a gente declara objetos na forma de classes. E depois a gente instancia esses objetos, ok? O palavreado é um pouco estranho no primeiro momento, mas classe é o nosso bloquinho. A gente vai chamar a classe... Pessoa é uma classe. E quem são os objetos dessa classe? São, por exemplo, eu, o João, o André, a Fabiana. Então a gente tem vários objetos. Oi? O amarelo também é uma instância. O amarelo é um objeto, ele não é uma classe, entendeu? A classe é pessoa. O amarelo é um objeto dessa classe. A gente vai dedicar um objeto a ti também. Não, tranquilo. Tá fazendo? Valeu, cara. Então, vamos dar uma declarada aí. Então, como é que a gente declara orientação objeto? Class. E eu vou lembrar agora se class é em maiúsculo ou minúsculo. Class é em minúsculo. Então, vamos botar class pessoa. Class pessoa. 2 pontos. Cara, mais simples impossível. Cara, as outras linguagens travam tanto nisso. Python é tão bonito, cara. Class pessoa. Nome é igual Rafael. Egocêntrico, né? Altura é igual a 1,58. Então, isso aí. E origem é igual a fpolish. Não, é flonops. Beleza. Isso daqui. Ok. Tá, mas porra, a ideia não era ser um negócio genérico? Tá, vamos fazer então esse negócio ficar genérico. Vamos lá. Toda vez que eu declarar a existência de uma pessoa, tá? Primeiro vamos fazer o seguinte. Vamos só fazer o seguinte. Vamos pegar isso daqui, a gente já declarou a classe pessoa, tá? E a gente vai fazer o seguinte. Pessoa 1 é igual a uma pessoa. Pessoa 1 é um objeto, gente. Pessoa 1 é o objeto. É uma instância, tá? É a instância da classe pessoa, tá? Então é um objeto. Pessoa 1 é igual a um objeto da classe pessoa. E é isso aí. Vamos dar um rodar nisso daqui. Rodou. Tudo certo. Beleza. Tá de boa. Não deu nada de errado. E se a gente botasse um print pessoa 1 ponto nome. Vamos ver o que vai acontecer. Vou rodar. Rafael. Beleza. Sucesso. Deu dali. O nome da pessoa 1 é Rafael. E vamos criar 2 pessoas, velho. Porque, porra, isso tá ficando legal. A pessoa 2. Pessoa 2 é uma pessoa também. E eu quero ver o nome da pessoa 2. E, obviamente, como vocês já entenderam, o nome da pessoa 2... Porra, deu... Não, sai. Stop. Deu. Beleza. Sucesso. O nome da pessoa 2 também é Rafael. Todo mundo tem o mesmo nome nessa cidade. O que é ruim. Que não resolve muito os nossos problemas. Como é que a gente resolve isso? Bem, toda vez que a gente declarar que a gente instanciar uma pessoa, a gente quer passar alguns argumentos para ela. Assim como a gente passar argumentos para funções, a gente vai querer passar argumentos para as instâncias dos nossos objetos. Como é que a gente faz isso? A gente vai definir uma função. E aqui eu sei que a sintaxe vai ficar um pouco estranha, mas a gente vai definir def, uma função chamada, olha só o nome, init. E aqui é 2 underlines, tá? Underline, underline, init, underline, underline. Cara, realmente está gravando, velho. Que loucura. Def init. E aqui eu peço perdão, eu vou tentar explicar depois melhor, mas essa função ela recebe um argumento. Antes de tudo, que é o self. Tá? Só escreve self, faz de conta, assim, abstrai. A vida é bonita, tu não precisa aprender tudo, tá? No primeiro momento a gente não vai aprender o que é self, talvez depois eu explique. É um pouco... Como é que é, Caio? Transcendental? É muito transcendental. Pô, tu vai lá no interior do Python, cara. É sensacional. Self é um argumento, tá? Vocês vão ver que quando a gente chamar essa função, a gente não vai passar esse primeiro argumento, que é um pouco estranho, mas tudo bem. A gente vai passar alguns argumentos para ela. A gente vai passar o argumento nome, a gente vai passar o argumento altura e a gente vai passar o argumento origem, tá?
Definite self, nome, altura, origem. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai identar isso daqui corretamente. Identar isso daqui corretamente. Identar isso daqui corretamente. E o nome não vai mais ser Rafael, mas vai ser nome. E daí, cara, eu não sei se ficou claro para vocês. Eu vou tentar deixar claro agora. Cidade. Vamos trocar origem. Não, origem. Pode ser origem. Beleza, origem. Tá? Esses nomes não precisam ser... Esse nome da primeiro aqui não precisa ser igual ao segundo. Mas esse segundo aqui, ele precisa ser igual ao do argumento. Porque, na verdade, isso daqui seria, por exemplo, nome passado. Não, nome, vamos dizer, recebido. Nome recebido, tá? Isso aqui foi o nome que alguém, que quando instanciaram o objeto, eles passaram pra gente. Então, nome recebido, altura recebida, recebido, altura recebida, vai. E origem recebido. E aqui, o nome do meu objeto vai ser igual ao nome recebido, a altura vai ser igual à altura recebida, a origem vai ser igual à origem recebida, tá? Mas para facilitar a nossa vida e para deixar as coisas mais claras, a gente vai tirar esses recebidos, a gente deixa tudo com o mesmo nome, é isso aí, tá ligado? A vida é mais fácil assim. Então, nome é igual a nome, altura é igual a altura, origem é igual a origem, beleza? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando para o meu objeto os nomes que foram passados para a gente quando o código instanciou eles. Só que está faltando uma coisa aqui, e aí entra o transcendental. É o self. É self.nome. É self.altura e é self.origem. E aqui, da forma mais sucinta possível, eu vou tentar explicar o self para vocês. Lembra que nome era o mesmo para todos os objetos da nossa classe? Era sempre Rafael, 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 porque o nome era o mesmo, porque era nome. Mas se eu botar um self.nome na frente, eu estou dizendo o seguinte. Self, ele diz basicamente o seguinte. Esse nome, essa altura, essa origem são do objeto e não da classe. Ok? O objeto é uma instância. Pessoa 1 é um objeto, pessoa 2 é um objeto, pessoa 3 é um objeto. Os três são três objetos diferentes, portanto eles podem ter nomes, alturas e origens diferentes. Como é que a gente declara isso dentro da nossa classe? Self.nome da variável. Toda vez que tem um self ponto na frente do nome da variável, então self.nome, self.altura e self.origem, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essa variável ela não pertence à classe, mas ela pertence ao objeto. Ela é própria de cada uma das instâncias, entendeu? Cada um dos objetos. Esse é o jeito mais fácil de explicar self, beleza? Então, o nome desse objeto vai ser o nome recebido lá. A altura vai ser a altura recebida, a origem vai ser a origem recebida. Então, agora, vamos brincar. Vamos tentar rodar esse código de novo e ver o que acontece. E deu merda. Deu merda porque está faltando 3 argumentos posicionais, nome, altura e origem. Claro que está faltando, porque a gente não passou. Então, quando a gente declarar a pessoa 1, a gente tem que declarar a pessoa 1 com um nome, com uma altura e com uma origem. E com uma origem. Florianópolis. E quando a gente declarar a segunda pessoa, declarar o nosso amigo Johnny aqui. Johnny, qual é o teu nome? É Johnny. Teu nome é Johnny, então. Seu nome é Johnny. Tá, é Johnny. Seu nome é Johnny. Johnny, podem declarar quem vocês quiserem, tá? Aproveita e faz uma declaração de amor aí no código. Johnny, quanto é que tu mede aí, Johnny? 1,89. Por isso que o Johnny ganha da gente no basquete, é uma merda. E tu é de Itapema, né? Canoinhas, feio. Tem algum nome bonitinho pra Canoinhas? Tipo, vocês chamam de algum outro nome? Tá, então a gente vai adaptar para o dialeto florianopolitano e vai botar Canoinhas. Porque é isso aí. Então, cara, vamos rodar esse código de novo. E olha que massa, velho. Puta, cara, isso daqui é mind blow. A gente vai praticamente terminar por aqui. Mas olha que loucura, tá? A gente tem 2 instâncias diferentes do tipo pessoa. Elas têm nomes diferentes, eu posso acessar isso. Eu posso acessar os nomes. Inclusive, se eu for no interpretador, salvo engano, o interpretador vai estar com essas pessoas aqui. Então, se eu escrever pessoa 2 ponto, altura... Ah, tá ali. Porque isso tudo tá nas minhas variáveis. Cara, olha que legal o Tony, tá? Só pra vocês terem uma ideia. O Tony, eu tô rodando um código, ele tá jogando minhas variáveis no sistema, tá?
e eu posso acessar essas variáveis pelo meu interpretador. Então eu posso fazer código e em tempo real checar o valor das minhas variáveis ou por aqui, ou eu posso fazer operações com elas. Eu poderia botar pessoa 2.altura mais 0.10. Eu vou dar uma cheatada aqui, deu 1.99. Cara, que legal. Então eu posso brincar, tá? Então o Tony é muito legal por isso, cara. Ele te permite, brincar à vontade. Pô, ele tá tendo um problema aqui. Estamos tendo um problema. Qual é o problema? Não sei, porque parece que tá aí. Parece o quê? Eles colocaram os 2 pontos depois. Ah, boa. Ah, pois é. 2 pontos. Entrou a função daqui. Oi? Não entrou a função. Tá, vou dar uma olhadinha. Pode entrar. Era isso aí. Não, cara. Def, aqui ó, depois do def tem que botar um espaço. Só isso. Def espaço. Já pode rodar de novo aí. Sucesso, legal. Gente, orientação a objeto, eu vou praticamente terminar por aqui. Eu só vou dizer o seguinte: o céu é o limite, cara. Eu posso dar um def. Diga oi aí, cara. Diga oi. Eu vou botar aqui um self sempre. E eu vou. Cara, eu não vou botar nada de argumento, eu só vou dizer o seguinte: print. Oi. Ok? É isso aí. Vou dar meu código de novo. Beleza, tudo certinho, mas cara, eu posso dar um. Pessoa 2. Diga oi. Oi, tá ok? Entendeu? Então eu posso escrever funções dentro da minha classe e eu posso acessar essas funções depois. Essas funções são pessoais dos objetos. Eu posso ter, inclusive, na classe pessoa, eu posso dizer o seguinte: cara, origem mesmo. Cara, origem mesmo é o planeta Terra, é a mãe Terra, tá ligado? Então, planeta Terra. Vou rodar isso daqui. Inclusive, se eu acessar um pessoa 2 ponto origem mesmo, cara, planeta Terra, velho. E o da pessoa 1, cara, da pessoa 1 também é planeta Terra. E eu nunca declarei isso. Por quê? Porque isso é uma variável de classe. Então lembra lá do começo, objetos são instâncias da minha classe. Cada objeto, ele tem variáveis próprias, aquela self ponto alguma coisa. Mas quando não tem um self ponto alguma coisa na frente, significa que aquela variável não é do objeto, ela é da classe como um todo. Tanto é que se eu modificasse isso, e se eu pegasse um pessoa ponto origem mesmo é igual a Marte, e agora eu pegasse pessoa 1 ponto origem mesmo, agora é Marte, cara. E o do pessoa 2 também vai ser Marte, velho. Porque uma vez que eu mudei a variável de uma classe, eu mudei pra todo mundo, cara. Todo mundo tá no mesmo barco, entendeu? Então a ideia de orientação a objeto é mais ou menos essa. Cara, eu consegui explicar a orientação a objeto em 20 minutos, eu tô muito orgulhoso. Tá, é isso aí. Então é isso aí. Orientação a objeto é mais ou menos isso. É legal de brincar. É muito comum a gente começar a escrever Python, outras linguagens, e só scriptar mesmo. Scriptar é o que a gente estava fazendo antes, não escrever em objetos, escrever script mesmo, funções atrás de funções. Tá? Orientação a objeto ela começa a ser interessante quando tu começa a ter umas bibliotecas muito grandes. Por exemplo, a nossa do código 2.0 é uma biblioteca completamente orientada a objeto. Então tu tem objetos dos componentes. Então a gente tem um avião, então a gente pode instanciar 1, 2, 3, 10 aviões, 1000 aviões. E cada um desses aviões vai ter asas, que são classes dentro da minha classe. Olha que loucura. E dentro da minha classe asa eu tenho outra classe que é o aileron e o winglet. E essas classes são classes das minhas classes. Então cada objeto vai ter objetos e objetos e objetos. Uma classe tá bom, mas a gente vai brincando. Então a ideia é mais ou menos essa. A orientação a objeto serve para isso. Serve para tu, basicamente, tu transforma teu código em componentes e tu reutiliza esses componentes. E esses componentes eles têm coisas em comuns. Beleza? Orientação a objeto vai além disso, tem coisas mais legais com ele também. Mas o básico é isso daí. Então, aqui a gente termina a nossa parte inicial da aula
e agora a gente vai simplesmente escrever um códigozinho. Vai ser bem sucinto mesmo, a gente vai escrever o código mais teta de corrida que existe. É um código que basicamente as pessoas escrevem quando elas estão entrando na equipe, e daí elas pensam, uau, eu sei fazer integração numérica, que irado. E daí o resultado lá no voo não bate, porque a gente esqueceu de um monte de outras variáveis interessantes. Mas é isso aí. Então vamos fechar por aqui. Todo mundo conseguiu acompanhar, deu tudo certo para todo mundo, deu para rodar aí. Se qualquer coisa, se a gente passou por cima aí de alguma coisa, peço desculpas, tá? Realmente, tipo, ensinar uma linguagem em, sei lá, 2 horas não é um negócio simples, mas eu acho que deu bastante certo. Espero que vocês tenham tido uma primeira noção legal. E agora, querem tomar uma água antes? Vamos dar uns 5 minutinhos para tomar uma aguinha. Quem quiser ali na cozinha tomar um café, e daí a gente volta aqui. E a gente vai escrever em meia horinha uma análise de corrida, usando todos esses conhecimentos que a gente teve aqui agora. Beleza? Acho que vai ser bem interessante aí.